Olá, seja bem-vindo a mais um episódio desse podcast que eu já estou careca de produzir, e não sei você de ouvir, mas eu estou com um amigo também careca aqui e vamos colocar essas experiências na mesa, vamos trazer um pouco da nossa visão de mercado, de algumas atividades e vamos falar também hoje sobre podcast. Você que está ouvindo um episódio de podcast, vamos para o outro lado, vamos falar sobre produção, vamos falar sobre como o podcast pode servir como uma boa ferramenta de comunicação para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu produto. Comigo hoje eu tenho o Rogério Fassini e a gente brinca que a gente está fazendo aí um crossover entre os nossos podcasts, porque ele é do Telcast. Seja muito bem-vindo, se apresente para quem está nos acompanhando. Quem é o Rogério? Muito obrigado, Alexandre Conte, obrigado pelo convite, obrigado pela sua oportunidade de estar fazendo esse crossover, essa troca de experiências. Sou Rogério, sou de Campinas, São Paulo, estou há 20 anos em Curitiba, passei aí, fiz minha formação em administração de empresas, pós-graduado pelo Unicemp, que é a Universidade Positiva, em gestão de negócios, e passei pelo mundo corporativo, pelas pequenas empresas, também pelas médias, pelas grandes empresas também, grandes empresas aí no setor industrial, e depois resolvi empreender, como todo brasileiro sonha um dia, empreender. Tive desafios, tive problemas no decorrer, mas sempre superando os obstáculos e atingindo nossos objetivos. E aí, recentemente, esse ano 2024, pós-pandemia, achei importante ter um podcast que falasse de negócios, que falasse de oportunidades, que falasse de mercado, de empreendedorismo, de administração e gestão também. Sim. E eu já acompanhei alguns episódios ali e até a gente se conheceu, falando para a nossa audiência aqui, no evento da Associação Comercial do Paraná. Então, no evento de networking, que é um tema que a gente já conversou bastante aqui. Espaço muito importante, Como conectar pessoas, como conhecer gente nova e como abrir portas para novas oportunidades. E dentro desse evento, falando justamente sobre isso, eu e o Rogério ali nos identificamos rapidamente como podcasters, trocamos algumas figurinhas e cá estamos para falar de podcast. Me conta um pouquinho, como é que foi esse início de trazer o Telcast como uma ferramenta, por que o Telcast, para começar, e como está essa evolução do projeto? Tel é dizer em inglês, se não me engano, Se não me falha a memória, Tel acho que é dizer. Na verdade, ele começou como Cell, começou como Cellcast. De venda. Cell de vendas. Mas a partir do momento de uma conexão dentro da Associação Comercial do Paraná, que tive lá com o Odilon Group, de marcas e patentes, a gente buscou o nome para verificar se havia já um movimento de publicação e, enfim, registro, E aí verificou-se que existe um Cellcast, um podcast já em São Paulo, já em fase de registro. Aí buscamos uma nova possibilidade, um novo nome, e aí surgiu o Telcast, que é dizer, falar, que acho que vem muito de encontro ao nosso objetivo, de dar espaço a pequenos empresários, a médios empresários e até o mundo corporativo de grandes empresas. E fica um pouco mais abrangente do que apenas o mundo das vendas, que é um motor muito importante para qualquer modelo de negócio. Exatamente. Mas você consegue subir um degrau e falar de gestão, falar de liderança, falar de estratégia. E até de operacional também, logística, vendas, compras. Sim. Eu acho que a gente pode também estar abrindo esses espaços para aquela pessoa que está do outro lado, às vezes tem um insight, tem um desejo, o jovem, que hoje é muito ligado a essa área de tecnologia, essa área de podcast, às vezes uma fala que a gente fala aqui, na nossa conversa, dá um insight na pessoa. Inspira, Dá aquele estalo. Isso. Também posso, também Isso vou fazer. Também com o convidado, o convidado com tua experiência, com toda a experiência adquirida no decorrer do tempo, trazendo as informações e a sua história, pode também estar inspirando essas pessoas a estarem se conectando e se inspirando. E eu acho que o podcast, tanto o meu quanto o teu, como qualquer podcast, ele tem essa função, Essa função de agregar, de trazer valor, de estar inspirando as pessoas. E foi nisso que o Telcast nasceu. Eu falei assim, poxa, a gente podia estar trazendo pessoas da nossa região, Sim. Aqui de Curitiba, ou até de fora mesmo, mas principalmente da região, para trazer essas histórias, para trazer essas inspirações e também fazer com que
a experiência, né, adquirida com os anos sirva para as pessoas que nos ouvem. Muito bacana. E curiosamente, né, que o ContiCast é um conteúdo de marketing e gestão. Certo. Então eu sou formado em marketing, tenho uma carreira aí, 25 anos na área de comunicação, marketing, internet, tecnologia, mas que também, puxa, por que ficar restrito ao marketing? Embora seja a linha mestra, marketing tem o seu lado de gestão e serve à gestão de diferentes empresas, diferentes modelos de negócio. Então, eu trouxe, com o viés do marketing, um olhar para modelos de negócio, para tomada de decisão, para estratégia, né, para outras conversas que acabam sendo mais amplas e de valor para a nossa audiência que está nos acompanhando, poder ter aquele momento, aquelas pílulas de conhecimento. Né? Hoje se fala tanto em lifelong learning, em nano degree, né? Ou seja, aquele pequeno aprendizado do dia que você fez lavando a louça, né? Na academia, no ônibus, no carro. Então, o podcast, acho que ele tem muito essa função e popularizou bastante por ser muito democrático, ser muito fácil de utilizar, graças às plataformas, aos agregadores que estão disponíveis hoje. Nem sempre foi assim, a gente vai falar um pouquinho, né? Sim. Mas hoje ele é muito acessível. Então, a distribuição é muito ampla, né? Muito ampla, automática, muito prática e o mais importante, o grande formato ele é gratuito. Sim. Tem alguns que são pagos por assinatura, são modelos de negócio, tudo bem, mas o seu, é que é para todo mundo tocar junto e acompanhar o que está acontecendo no mercado, a experiência, os cases, as histórias de profissionais que estão vivendo no mercado, que estão no dia a dia, seja por interesse na carreira, na profissão, na empresa, no negócio. E até de cunho acadêmico também, né? De cunho também. Educacional, vamos dizer assim. Eu, como professor, eu uso muito o formato do podcast como conteúdo estendido. Né? Então, eu criei esse estigma, os alunos já até pedem, professor, vai ter algum conteúdo extra hoje? Vai ter conteúdo estendido? Ou seja, a aula é sobre determinado assunto. E aí eu coloco no slide ali, no PDF que eu forneço para eles, um link de acesso para um vídeo, para o podcast, para um artigo, para algum conteúdo que vai além da sala de aula. Sim. Ou seja, aqui ficou a discussão rasa, né, do papel do professor que abre as portas. Rogério, você gostou? Você quer aprofundar? Olha, tem uma conversa de 40 minutos aqui com o gestor ou o empreendedor desse negócio aqui, onde ele vai contar o caso, o que deu certo, o que deu errado, ou ele vai falar sobre um assunto que foi justamente a temática da aula. Né? Então, ele vira uma extensão da aula ministrada ali no modelo padrão de aula verbal, né? Sim. Em sala de aula, ele vai para dentro do momento que faça mais sentido para o aprendizado do aluno. Sim. E o marketing, como você disse, né, que o teu é mais alinhado a essa questão, ele pode também agregar a operação da empresa, né? Da Sim. pequena, da média, não no sentido de mercado, que claro que é muito importante, mas no sentido interno também, né? De desenvolver sistemas de comunicação, sistemas de gestão, né? Que possam estar melhorando o nível até de operação da própria empresa. Eu acho que é muito válido. E quando a gente traz também nossos convidados, eu sempre tento trazer temas que possam estar sendo inovadores, né? Temas que a gente possa estar trazendo para que aquele pequeno gestor, ou aquele pequeno empreendedor possa estar aplicando nas suas empresas. E esse é um dos grandes objetivos do nosso podcast. Sim, tem uma aplicação prática, né? E se a gente voltar um pouquinho aí na origem do podcast, né, do formato do RSS como protocolo de transferência de arquivo, lá do Adam Curry, do americano, que fez a primeira transmissão de um arquivo de áudio por RSS, focado ali no iPod, por isso o nome pod vem do iPod, né? Ou seja, ele possibilita que você, aqui, pessoas comuns, possam se tornar broadcasters, produtores e distribuidores de conteúdo com auxílio de tecnologia. Né? E para quem recebe hoje isso na facilidade que está, seja no YouTube, seja no Spotify, seja no Deezer, no Podcast Addict, no Apple Podcast, você com poucos cliques você encontra uma infinidade de conteúdo. Né? E como as empresas, Rogério, podem se apropriar desse formato para estar presentes, estar mais próximas desse público e como utilizar o podcast como ferramenta? Eu acho que de extrema importância, porque o podcast, como você disse, ele tem uma amplitude de distribuição muito grande, onde a empresa ela pode estar falando dos seus produtos, pode estar falando dos seus serviços, né? Pode estar trazendo a sua marca, né? E a sua gestão para as pessoas no modo geral.
E isso se torna um amplificador, né, de distribuição de gratuita, né, como você disse, onde você economiza muito em termos de estrutura de budgets, né, de marketing, de vendas e de canais de comunicação. Então, eu acho que assim, você não precisa ter um estúdio como esse, né, para estar fazendo seu podcast. Você pode estar fazendo lá na tua sala, né, tem inúmeras formas de você fazer áudio, vídeo, né, divulgando a tua empresa, divulgando a tua marca, divulgando os seus produtos e serviços. Eu acho que tem uma gama muito grande que é muito pouco explorada. Não sei se na sua visão é assim, mas eu vejo que o podcast ele está muito elitizado, sofisticado. E eu acredito que não precisa ser assim. Não precisa, né? Ele não nasceu assim, ele não tem isso como característica. Né? Então, por exemplo, esse formato que nós estamos hoje aqui, para quem está nos acompanhando no Spotify ou no YouTube, no formato de vídeo, né? É um produto de um marqueteiro que, observando o comportamento do meu público, de você ouvinte, né? Dei o braço a torcer, saí daquele movimento purista do áudio puro, né? E não, vamos para o estúdio, então vamos gravar em vídeo, porque muitas vezes o aluno falava, professor, mas eu não estou encontrando o ContiCast aqui na internet. Eu falei, mas onde você está procurando? No YouTube. Eu falava, olha, não é um canal no YouTube, é um podcast. Mas qual é a diferença? Então, como eu falei, as pessoas hoje não precisam mais saber a diferença. Nós, comunicadores, precisamos estar presentes em diferentes mídias, diferentes formatos para encontrar... Eu sou heavy user de podcast, eu comecei a ouvir em 2007. Então, eu ainda ia atrás do RSS, assinava, recebia por e-mail, ouvia muito no browser, na página daquele publicador. Né? Hoje eu tenho um agregador aqui no celular, onde eu aperto um botão e ele atualiza os podcasts que eu já sigo, ele traz numa ordem de recência quais são os episódios novos, eu vou baixando para não depender da internet, se eu estou numa viagem, na estrada, em algum lugar desse tipo, e eu coloco uma lista. Então eu tenho lá 15, 20, 25 episódios já numa sequência sobre diversos assuntos. Mas nem todo mundo faz esse uso através de um agregador de podcast. Exatamente. Eu ainda tenho o cidadão comum que está indo no YouTube, lá no canal. Por quê? Porque ele aprendeu a usar o YouTube como fonte de aprendizado. E o próprio YouTube se deu o braço a torcer e criou uma abinha podcast dentro dos canais, né? Sim. E o próprio Spotify também se desdobrou e traz hoje, você que está nos acompanhando no Spotify, acompanhando essa conversa em vídeo. Se você está num outro agregador, numa outra plataforma mais tradicional, apenas em áudio. E tudo bem, porque a democratização é exatamente isso. Onde você quer ouvir, como você quer ouvir, em que formato. Isso que é importante, né? Como você disse, não importa onde você querer assistir. Você pode assistir em vídeo, você pode assistir em áudio, né? Pode assistir no rádio do teu carro. Exato. Ou, enfim, tem várias formas de você estar consumindo esses conteúdos que são de suma importância. E não estou dizendo só de administração, de marketing, de qualquer tipo. Da área que for. Né? Eu escuto sobre cinema, sobre cultura nerd. Né? Então, eu tenho vários podcasts. Tenho de carreira, de lado profissional, de inovação, de tecnologia. E tenho coisas do mundo de fantasia, de videogame. Né? E aí que eu acho que a tecnologia ela é uma parceria muito importante para nós, criadores de conteúdo. Porque a gente dá essa possibilidade de abranger todos os canais possíveis, né, onde as pessoas possam estar consumindo. E é isso, não está certo ou errado você está assistindo o YouTube ou o áudio. O importante é você consumir, né? Consumir conteúdo de qualidade, conteúdo que possa estar agregando a sua carreira, até pessoalmente, né, como pessoa física. E você também pode estar trazendo pessoas que às vezes nem sabem que existe, né? Porque a gente está num mercado aí de 200 milhões de habitantes. Muita gente ainda não sabe que existe podcast. É um trabalho para quem é, digamos, entusiasta como nós aqui, de catequizar. Sim. Né? Eu muitas vezes pego o celular do amigo, cara, você está ouvindo? Para de ouvir esse negócio. Deixa eu instalar aqui um podcast Addict para você. Vou colocar aqui a plataforma, você segue esse. Já sigo o meu, já sigo dos amigos, né? E já dou aquele empurrãozinho para o cara melhorar a experiência de consumo dele. Porque muitas vezes ele
ouve quando você manda o link, mas ele não tem o hábito de abrir aquela plataforma, aquele outro endereço para acompanhar o próximo, porque ele não é um assinante. Ele não está sendo notificado do próximo episódio. E um pouco do que você falou, da elitização, de você ter essa mega estrutura de câmeras, iluminação, né, fazer o vídeo bem produzido no estúdio como a gente está aqui hoje. E aí eu deixo um abraço para os amigos da Obra-Prima, né, que são não apenas... Eu gostei muito. Viu? Gostou? Parabéns. Parabéns. Olha aí, Kleber. Daniel, o pessoal aqui tá elogiando ao vivo. Parabéns, a estrutura de vocês. E que é muito mais do que um fornecedor. Eles viraram parceiros e amigos aqui num projeto e a gente tem uma rede, né, de network de outros profissionais muitos voltados à educação e todos eles com um compromisso de um olhar para o futuro, onde a gente está acelerando várias produções em paralelo. E eu, como entusiasta, acabo sendo de novo aquele catalisador que empurra, que ajuda, vamos fazer a distribuição desse jeito, vamos lá no estúdio conhecer como é que grava, como é que faz. Legal. E muitas vezes vem essa preocupação que você falou. Puxa, mas eu não tenho recurso para investir. Precisa ser nesse formato, dessa maneira? Qual que é o teu ponto de vista? Como você conta essa história? Eu acho assim, quando você tem uma mensagem para ser enviada para as pessoas, quando você tem uma história para contar, ou algo a ensinar, porque ensinando a gente também aprende muito, né? Eu acho que não importa, né? Se você está lá na salinha da tua casa, ou você está lá no teu quarto, ou você está na tua garagem, o importante é você fazer. Porque você fazendo, a tua comunicação ela vai estar espalhada para os 4 cantos do mundo, e isso vai trazer pessoas que possam estar fazendo você, a cada degrau, melhorar o teu nível de filmagem, né? Teu nível de estrutura, né? Sim. Eu e o Conte, a gente se encontrou num evento de network. Eu tinha meu podcast e ele tinha o podcast dele. Ele me trouxe para essa estrutura hoje, que eu nem conhecia, nem sabia que existia. Por quê? Porque eu estive numa reunião onde eu fiz um pitch de venda, onde eu falei no meu podcast, ele se interessou e se conectou a mim. E disso a gente está fazendo essa parceria hoje. É isso, né? Então, você que está aí na tua casa, ou no teu trabalho, no teu escritório, na tua empresa, faça. Comece, dê o primeiro passo, que o universo ele conspira para que as coisas se juntem. Mas tem que estar em movimento. Tem que sair da inércia. Né? Eu sempre falo, primeiro conteúdo, segundo conteúdo, terceiro conteúdo, em quarto você traz o formato. Ou seja, a forma ela é um complemento, ela é um embrulho para o conteúdo. Exatamente. Obviamente que é muito mais atrativo, muito mais sexy, muito mais atraente você ter uma forma que chame atenção. Agora, a forma pela forma, e isso funciona para várias aplicações, né? Ela não se sustenta sozinha se não houver conteúdo. Então, puxa, tá lindo, tá maravilhoso, chamou atenção, destacou, você vai interagir, você vai consumir e não tem conteúdo. Sim. Você faz a recompra, você volta, você liga no dia seguinte, né? Puxa, não tem conteúdo, não dá continuidade. Então é importante começar com foco em conteúdo. Como trazer um conteúdo de qualidade, como trazer temas pertinentes, escolha um público, escolha uma abordagem, desenvolva a sua própria linguagem, né? E o formato você vai formatando ao longo do tempo. E Rogério, para você que está chegando agora nessa mesa aqui hoje, nessa mega estrutura aqui da Obra-Prima, vou deixar um conto para você que provavelmente muitos dos ouvintes que já estão nos acompanhando conhecem. O ConteCast, ele é a minha criação da pandemia. Ele nasceu em 2020. Tá? Essa vinheta cheia de efeito, com a minha voz ali cheio de ecos e tal, que eu uso na abertura, eu gravei, produzi, editei na mão, na unha, em casa, lá em 2014. Em 2014 eu estava na Federal fazendo mestrado, como nerd que sou, amigo de outros nerds, a gente estudava o dia inteiro e à noite a gente ficava numa salinha conversando, chamamos lá o Café com Teoria, e onde cada um trazia os artigos que estava lendo num grupo de estudo. E dentro dos perfis que tinham estudantes muito jovens, só de academia, e alguns que já tinham flertado com o mercado, eu era um dos macacos velhos ali, né, dentro da Federal, que vinha do mercado, nem sempre isso é bem visto dessa forma. A gente falou, puxa, muito legal isso que a gente está descobrindo na pesquisa, na ciência. Mas o mercado lá fora não sabe, não conhece. Nós precisamos contar isso para alguém.
Nós precisamos contar isso para que o mercado possa colocar em prática o que a gente está aprendendo. E depois, como profissionais de mercado, nós vamos lá para fora, ou como professores, passar esse conteúdo adiante. Surgiu então a ideia de sair do fone de ouvido e vir para o microfone e fazer o Contcast. Então a vinheta já tem aí 10 anos, mas isso ficou na gaveta, porque em ritmo de mestrado, de estudo, depois mercado, uma série de coisas, não deu como dar vida à criança. Em 2020, eu resolvi, não porque tinha mais tempo livre, pelo contrário, trabalhava numa multinacional, era professor, com mais aulas ainda no formato remoto, improdutivo, com família dentro de casa, criança e tal, então virava madrugada, mas eu falei, não, esse ano eu preciso criar alguma coisa nova, eu tenho que ter essa meta de, quando for no evento de network, o que você fez na pandemia? Eu criei um podcast. E aí eu lancei no final de 2020 a primeira temporada com 9 episódios. E diante de várias carreiras, de várias atividades, eu obviamente não conseguia dar continuidade semana a semana com um novo episódio. E aí em 2021 eu vim com outra temporada. E assim sucessivamente. Em 2024 eu retomo o projeto que estava aí num hiato para uma 4ª temporada no formato agora de vídeo, fazendo essa adaptação, que foram 2 grandes exercícios. E aí eu não sei, eu quero ouvir um pouco do teu projeto que é recente, que nasceu aí, já está com quantos episódios? Está no 6º episódio, 6º episódio, mas já tem 9 gravados. Gravados, né? Então isso é um pouco da expertise de você gravar com antecedência, isso. Porque diferente do repórter ESSO, que tem que noticiar o acontecimento do dia, da semana, o nosso conteúdo ele é de conhecimento, ele é atemporal. E aí eu estou acelerando algumas gravações agora para fazer esse lançamento da 4ª temporada, onde eu trago vídeo, eu trago um formato, eu trago um conteúdo aprimorado com o aprendizado dessa jornada, mas que nasceu gravado via Zoom, dentro de casa, dentro do isolamento social, uma qualidade de áudio duvidosa. E eu estava falando dos 2 desafios. O primeiro foi dar o braço a torcer e falar, vou sair do áudio, vou deixar de ser purista e vamos para onde as pessoas estão consumindo, para o formato de vídeo. E o 2 é abrir mão do preciosismo de eu mesmo editar, de cortar o espaço vazio, o barulho que bateu na mesa, colocar a trilha de fundo, colocava a vírgula sonora para diferenciar um bloco de outro da conversa, tirava a gaguejada que eu fiz agora, o né? Sim. Isso para mim foi muito difícil de abrir mão disso. Mas hoje eu tenho um time que faz e me entrega isso pronto. Então eu abri mão, eu coloquei na mão de um profissional para fazer essa apresentação para um formato que talvez é menos editado, menos lapidado, como eu fazia antes só no áudio, até porque é fácil você pegar uma trilha de áudio e corrigir, fazer o corte, mas quando eu estou me movimentando aqui, o Gui que está ali acompanhando, está gravando, fica doido, porque está mudando a câmera e se fizer o corte vai dar aquele corte mal feito, né? Não vai funcionar. Sim. Mas eu abri mão disso porque conteúdo é importante. E se a forma não é dessa maneira, é de outra, ok, a forma tem que acompanhar o conteúdo. Então, para você que está aí no 6º episódio com 9 gravados, e provavelmente quando você está ouvindo esse episódio, o Telcast já deva estar um pouco mais avançado, conta como está sendo essa experiência do arranque do projeto. Então, é só fazer um adendo, né? Por favor. A questão que você falou, né, de você fazia tudo e agora passou para profissionais. Super importante, qualidade, né? Sim. Enfim, estrutura. Mas você que está aí, não precisa disso não. Você precisa só disponibilizar teu conteúdo e mandar eu ver. Faz o take one, né? Faz aqui, grava, fecha, sobe. E só uma historinha bem rápida, quando eu comecei a fazer esse formato, né? Não de podcast, mas daquelas lives de Instagram, juntamente com uma pessoa, um outro tipo de conhecimento, eu ficava imaginando assim, poxa, eu estou fazendo aqui, mas será que vai ter visualização, né? Será que vai ter pessoas que vão assistir? E por incrível que pareça, na primeira semana teve um salto de visualizações, não muitos, mas para mim era muito, considerável. Né? É considerável, é impressionante. Por quê? Porque essas mídias digitais, ela distribui de uma forma muito ampla, né? Principalmente você que está começando, ela dá muito mais ênfase a novatos do que a nós que já estamos já na estrada há muito tempo. Bom, voltando lá então, a questão do vídeo foi de primeira, assim, porque para nós, o nosso estúdio, ele já tem nesse DNA ser um estúdio de gravação de vídeo, né?
Então o áudio ele veio na verdade, por pouco conhecimento que eu tinha quando eu comecei, eu não sabia que eu podia converter o vídeo em áudio para as distribuições, né, no Deezer, no Spotify, na Amazon. Então eu descobri por acaso, nem foi o estúdio que me disse isso. Eu descobri assim que poderia converter. Então a gente começou fazendo os episódios por vídeo, né, desde o primeiro episódio. E está sendo um aprendizado, porque assim, a gente, eu principalmente sou uma pessoa tímida, não sou muito de falar muito assim, né, de conversar bastante, e está me ajudando bastante também na minha formação como pessoa. E eu acho que isso se dá muito valor a encarar as coisas, né, a encarar principalmente a tela. Porque, né, a tela... A câmera, eu digo, ela é muito fria. Eu tô olhando para você aqui, você tá do outro lado da câmera, para quem tá nos acompanhando em vídeo. Mas a câmera não sorri, ela não balança a cabeça, ela não pisca. E aqui a gente está com 3 câmeras e a gente não sabe qual câmera tá pegando a gente. Mas quando o episódio ficar pronto... Acho que talvez por isso seja um pouco mais fácil. Fica mais fácil, como fosse 3 pessoas nos acompanhando. Isso, Mas quando o vídeo ficar pronto, a gente olha assim, puxa, falei isso, né? Eu me expressei assim. Então, acho que está sendo muito bom, principalmente para mim, para a minha evolução. E eu acredito que para o nosso telespectador, para a nossa audiência, os temas que a gente está trazendo são de suma importância também, para estar agregando, né, para estar contribuindo. E eu acho que é uma escada aí que, né, degrau a degrau, a gente vai evoluindo e vai chegar aí a... Quanto tempo de podcast você tem? Final de 2020, estamos caminhando aí para 4 anos. 4 anos, então, né? eu sou neném ainda, mas estou no caminho. Mas somos todos aprendizes. Eu acho que isso é muito bacana, porque o que a gente chama de podosfera, assim como a gente se conheceu no evento, ela cria um vínculo de troca de experiência, de aprendizado. Eu participo de um grupo de podcasters no Telegram, né, com grandes produtores, com empresas, né, e a gente fica trocando figurinha. Cara, como é que você está subindo isso no YouTube? Mas o RSS está funcionando lá desse jeito, e está colocando manualmente, como é que você está distribuindo, e a questão do anúncio e tal. Então, esse compartilhar, esse colaborar, acho que é muito legal, diferente de outros mercados que muitas vezes são muito egoístas, no sentido, eu vou guardar para mim o que eu sei. O podcaster, ele é um ouvinte de podcast que deu o próximo passo. Ele gosta tanto do formato que eu digo que assim, uma questão de tempo, de você vir sentar numa mesa ou mesmo em casa, atrás do microfone, passar a gravar e a compartilhar alguma coisa. Assim como foi com o YouTube, no formato de vídeo, hoje a gente tem nas redes sociais, hoje você tem os blogs muito mais maduros, fazendo sistemas, fazendo sites corporativos, mas o blog, ele nasceu como o diário do adolescente. Né? Lembra do Fotolog, colocar uma foto por dia, gente. Por quê? Porque vou documentar o que eu estou fazendo no dia. É um formato. Agora, qual o conteúdo que eu coloco aqui? Requer um tempo para amadurecer. E nesse amadurecimento, Rogério, eu vejo que o ouvinte está muito mais maduro. Obviamente que tem um novo entrante que está chegando agora, que está conhecendo, que ainda está procurando um canal no YouTube, não o podcast como podcast. Mas as empresas estão um pouco para trás. Né? Então, quando a gente fala de mercado, a gente fala de evolução do formato, eu acho que... E a Pod Pesquisa, que é publicada todo ano, traz alguns números mostrando o crescimento ano a ano do formato no Brasil. O Léo Lopes, do Radiofobia, que é um cara que eu sigo muito, troco figurinhas nesse grupo ali que comentei, ele sempre fala, esse é o ano do podcast. Por quê? Porque sempre é um ano melhor que o outro. Porque ainda é uma mídia, apesar de 20 anos, em franca expansão. Muita gente, como você falou, ainda não conhece o formato, está entrando agora. E isso faz com que empresas olhem para o podcast como olha para outras mídias, seja no digital ou no tradicional. Mas quantas impressões você tem? Quantos ouvintes? E esse talvez, Rogério, não sei se você concorda comigo, é o grande pulo, porque o podcast ele não é uma mídia de massa, diferente de algumas marcas famosas que provavelmente e tem um papel muito legal de introdução ao formato, né? Você escuta o programa A, o programa B, podcast, eu gosto de podcast, vai ouvir. Talvez muito mais como entretenimento do que como informação, enfim, são N formatos. Mas será que isso funciona como uma mídia que eu tenho que atingir X mil pessoas? Ou é muito mais qualitativo no quesito de profundidade de relação?
Eu acredito que o podcast, em um determinado momento, ele vai ser um dispositivo de mídia de massa. Você lembra lá o YouTube lá atrás, né? Quando tinha o YouTube, que esses grandes influencers hoje eram pessoas que estavam lá, mas que não tinha alcance, né? Porque muita gente, não sei se tinha receio de consumir aquilo, ou se não conhecia mesmo, né? De repente, a curva de crescimento do YouTube, ele foi exponencial, e aí é o que é hoje, né? Assim como as mídias sociais, né? TikTok, Instagram, Facebook. No início, eles eram muito elitizados, né? Muito restrito a algumas pessoas que gostavam de estar ali, que chamavam outras pessoas, mas muitas vezes recusavam os convites, porque não acreditavam naquilo. Sim. E eu então vejo o podcast assim. Eu acho que em um determinado momento a curva ela vai ser exponencial e vai atingir a grande massa. E aí muita gente vai estar consumindo e as empresas vão estar olhando com mais carinho e com mais atenção, né, para estar disponibilizando o posicionamento da sua marca dentro desses canais de podcast. Requer um amadurecimento de mercado como um todo, acho que de todos os agentes, né? Sim. Mas eu vejo muito o podcast como uma mídia de nicho, né? Então, claro, você tem alguns que salientam que tem X milhões de ouvintes e seguidores e tal, mas a grande característica existe uma cola social nessa audiência que está acompanhando esse ou aquele programa porque tem interesse nesse assunto. Então, diferente de uma rede de TV ou de um banner num portal de notícias que está muito abrangente para X milhões de usuários, quantos impactos você tem que fazer numa mídia dessa, no outdoor, no YouTube, na televisão, para você ser notado, para você ser considerado, respeitado, para ter uma percepção de valor e despertar um desejo para uma ação. Então, assim, é uma frequência muito alta de impactos. Sim. E quando você traz uma ação para um podcast, e eu tenho um parceiro que está fazendo um trabalho bacana aqui com a gente, e ele chegou nesse formato do podcast justamente pensando nisso. Puxa, eu tendo uma mídia própria, talvez eu não vou ter uma grande audiência como eu tenho numa rede social. Mas esse cliente, ou esse potencial cliente, esse ouvinte que está aqui ouvindo alguns episódios, ele tem uma profundidade de entendimento do que é o meu negócio, de como eu trabalho, do que eu entrego de resultado, porque ele vai passar 30, 40 minutos em cada episódio ouvindo a respeito do meu negócio, ouvindo um cliente contando o case de sucesso dele, ouvindo um parceiro de como funciona a mecânica do setor. E isso é muito mais valioso do que aquele impacto do outdoor que, eu não entendi exatamente o que é, não vi a marca que estava assinando, mas me chamou a atenção. Você tomou uma ação de compra, você tomou uma ciência maior sobre aquilo, e o podcast ele aprofunda. Sim. E seja no formato de uma mídia própria, para a empresa ter o seu podcast, aqui como nós temos para falar, ou patrocinar um podcast e estar vinculado a vamos chamar de influenciador, porque é um formador de opinião para a sua audiência. Que talvez não seja de milhões, não seja a mesma audiência de um Faustão, de um Rodrigo Faro, mas dentro daquele nicho, e aí o formato das blogueiras, né, de virar youtubers, funciona muito bem, as instagramers, as tiktokers. Por quê? Porque para aquela audiência, e que assim, o pequeno que a gente está falando não são 1000 seguidores, né, a gente está falando de alguns milhares. Mas é um nicho diante do mercado, do Brasil. Mas ela fala com uma propriedade, ela fala com um poder de influência, de indicação de uma marca, de um produto, que gera uma demanda, que gera uma percepção de valor, né? Hoje tem um estudo, não sei se você já teve acesso a esse estudo, que o grande podcast do Brasil, né, que a gente conhece, que é muito conhecido aí, ele só pega 7% da população e gera muita receita. Sim. Né? Então, se tem só 7% que consome o produto dele, imagine os 93% que tem no mercado. Exatamente. Né? Ou seja, se você olhar como malha, né? E não como o programa de audiência da emissora líder, como é o número de Ibope, mas se você tem uma malha sobre diferentes perfis, diferentes segmentos, você consegue ter uma abrangência com profundidade, um percentual muito grande e provavelmente com um custo muito diferenciado do que uma grande mídia. Sim. Né? Então, e você disse das empresas também, né? As empresas elas podem estar também trazendo seus stakeholders, né? Seus parceiros de negócio para estar... Então, imagine a quantidade de conteúdo que você pode estar gerando dentro do seu negócio através de um podcast.
Traz lá teu parceiro da borracha, teu parceiro, estou falando de indústria, né? Sim. Teu parceiro do parafuso, teu parceiro da serraria, enfim. Como é o processo, né, para montar tal coisa? Traz o colaborador, evidencia o público interno, traz um parceiro de negócio, traz um cliente. Traz o cliente, né? Exatamente. Então traz o depoimento, aquilo que a gente fala tanto de experiência do cliente, você vai medir o NPS e aí você tem lá X% que são promotores. Ah, que legal. O que você faz com o seu promotor do NPS, que deu 9, 10? Você tem que dar voz ativa. O formato dele, traz ele para o podcast. Traz os cases, né? Rogério, como foi a sua experiência pela primeira vez a comprar e por que há 10 anos você compra o que a gente está oferecendo? Né? Você dá voz ativa para o seu cliente, dá um megafone para ele. Sim. Você dá para gerar muito conteúdo com uma estrutura bem simples. Precisa ter uma estrutura como essa. E comece, né? Eu acho que... E isso não estou falando de grandes indústrias, não. Estou falando da média ali e da pequena também. Tem pequenas indústrias que têm uma representatividade muito importante dentro do teu negócio, dentro da sua região, e que você pode estar expandindo isso para o mercado regional e nacional. Né? Muito bom. Rogério, fala um pouquinho do Telcast, como que as pessoas encontram o Telcast. Fala de você, onde também as pessoas podem seguir, te acompanhar. Legal. Faz sua mensagem final aí de sua menção e o seu momento de jabá, né? Então, legal. A audiência está a seu ouvido. O Telcast está disponibilizado nas mídias de vídeo, né? Como a gente falou aqui bastante no nosso encontro aqui, e também nas digitais. Então é @Telcast, TELLcast oficial. Então siga a gente lá no YouTube, e a gente está também na Amazon, na Amazon Music, no Spotify, né? Nessas mídias de áudio e nas mídias de vídeo. O Instagram também, Telcast Oficial, e no Facebook também, Telcast Oficial. Para quem quiser entrar em contato com a gente, tem o nosso e-mail, que é comercial@telcastoficial.com.br. E Rogério Fassini Oficial é o meu perfil pessoal, que não tem tanta movimento, né? Porque eu dou mais ênfase aos negócios. Então, mas quem quiser seguir também, pode ficar à vontade. Legal. Gente, obrigado por ter ficado até o final. Rogério, obrigado por vir compartilhar, por esse bate-papo aqui, para divulgar um pouco do Telcast, né? Então, um formato que está crescendo, um formato que está conquistando cada vez mais, não só o brasileiro, mas o mundo todo. Né? Então, fica a recomendação. Ouça, assista o Telcast. E eu já ouvi, já assisti e tem muita coisa boa lá, hein, gente? Legal. Você quer dar spoiler de um outro comentário, de algum convidado que você teve lá? Nosso próximo episódio é com uma pessoa que é do mercado financeiro, mercado bancário financeiro, né? Contou um pouco da sua história. Também temos um advogado tributarista de direito internacional, então difusão de empresas, né? Montagem de empresas, principalmente quem está entrando no Brasil. E temos uma pessoa de uma agência de marketing, que foi muito legal, atriz, né? E que tem uma agência de marketing. Bem legal, os 3 episódios. Ou seja, temos conteúdos diversos, né? Para todos os gostos, todas as preferências. E o próximo episódio a ser gravado será com o Alexandre Conte. Estarei lá, gente. Então, comece a seguir, siga aí nas plataformas, né? Telcast. E você vai ver um pedacinho do ConteCast nesse crossover aqui hoje, recebendo Telcast no ConteCast. Obrigado. Esse foi mais um episódio. Eu sou Alexandre Conte, nosso convidado foi o Rogério Fassini. Até lá. Contecast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web.